Pessoal, algum tempo atrás eu abri uma caixinha de perguntas e vieram algumas considerações para ser feita a aula e uma amiga minha publicou lá e disse assim, em tempo fala sobre os judeus e os pomeranos. Sobre os pomeranos eu estou fazendo ainda umas pesquisas e juntando conteúdo, mas sobre os judeus nós vamos falar agora. Não é um estudo aprofundado, porque senão eu faria um longa-metragem ou uma minissérie, porque a história é bonita, longa e muito efetiva dentro da história do Brasil. Mas vamos dar algumas pinceladas para a gente ter algum conhecimento sobre isso, sobre este povo que faz parte do nosso DNA. Apenas aplicando aqui, né? Nós falamos sempre em povos originários e os nossos povos originários são uma tríplice, tá? Que são os indígenas que já habitavam o país, os portugueses que chegaram para colonizar e, consequentemente, infelizmente escravizados, vieram os negros. Essa tríplice forma o nosso primeiro DNA, tá? É o DNA do que nós temos hoje. Porém, nós temos que compreender que muitos povos vieram migrando para o Brasil. E entre esses povos nós falamos dos judeus, e os judeus eles vieram já com a colonização. Então eles fazem parte da criação do nosso DNA, da criação dos nossos costumes, da criação dessa miscigenação que é o Brasil, desse continente que é um país, que tem diversas falas, diversas comidas, diversas culturas que habitam dentro do mesmo lugar e conseguem fazer prosperar de alguma forma o nosso país. Mas vamos para os judeus, tá? Os judeus eles vêm de uma região historicamente conhecida como Levante, que hoje é Israel, Palestina, Turquia, Jordânia, Líbano e Síria. Infelizmente, lugares de grande concentração de guerra civil, de disputa de poder, de território, enfim, lugares estremecidos, né? Bom, eles provêm dos hebreus. Os hebreus são o povo de Deus da Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, livro do Êxodo, daquelas histórias que nós conhecemos de boca a boca, como os 10 mandamentos, as tábuas da lei que foram entregues a Moisés e a passagem do Mar Vermelho, tá? Então, deles provém os judeus e o judaísmo, tá? Sinagogas, toda essa estrutura de vivência religiosa dos judeus, certo? Bom, eu disse que eles vieram com a colonização. Sim, porque os judeus que faziam parte da Espanha, eles migraram para Portugal porque quem vivia nesses países eram cristãos e se não eram, tinham que se converter ao cristianismo. Não era a intenção deles se converter ao cristianismo, mas quem não se convertesse ao cristianismo era expulso do país. Então eles migraram para Portugal na intenção de repente, vamos ficar em Portugal, vai que, né? Só que Portugal aderiu à mesma coisa de Espanha, então não é cristão, vai ser expulso. E muitos judeus, alguns judeus, não muitos, mas alguns judeus, num primeiro momento vieram para o Brasil junto com os portugueses expulsos, porque não eram cristãos. Mas para viver aqui também precisava ser cristão, tá? Então eles acabaram aderindo ao cristianismo, se começaram a ser chamados de novos cristãos, mas as suas práticas religiosas do judaísmo continuavam acontecendo de uma forma escondida. Eles eram chamados de criptojudeus, né? Os judeus ocultos. Então eles viviam ali toda a vivência do cristianismo dentro do Brasil, mas a essência do judaísmo nunca se perdeu e nunca deixaram de cumprir as suas práticas, mesmo que ocultamente, tá? Bom, esses judeus vieram para o Brasil, eles eram os judeus sefarditas, tá? Alguns recém-convertidos, chamados de novos cristãos, como a gente acabou de comentar, e eles vieram fugindo da Inquisição Católica Portuguesa que expulsou eles da Península Ibérica. A história, né, do Aragão, do reinado de Aragão, que veio destruindo, tornando todo mundo cristão, né, saindo ali da Península Ibérica. Bom, eles vieram na intenção de prosperar, viram possibilidades no novo mundo de ter a sua vida de novo, de poder viver sua cultura, de poder... O que eles se tornaram primeiro? Se tornaram grandes comerciantes, senhores de engenho e traficantes de escravo. Uau, traficantes de escravo, professora? Sim, porque era o que dava dinheiro na época. Nós estamos falando de 1500, 1600... Tá? 1700, 1500, ali passando para 1600, começou o tráfico de escravos. Traficar escravo dava dinheiro, que fazia prosperar a fazenda deles, que fazia prosperar o comércio deles. Era o que tinha, tá? Era o jeito que se dava. Bom,
No século XVII, os holandeses vieram tentar ocupar o Brasil, uma boa parte, e aí isso contribuiu para os judeus, por quê? Porque como a Inquisição também veio para o Brasil ali entre 1591 e 1595, se eles praticassem alguma coisa do judaísmo e fossem vistos, eles eram denunciados, e aí eles eram mortos, tá? Pela Santa Inquisição. Com a vinda dos holandeses tentando ocupar, eles foram para Pernambuco e ali começou, então, a época do nosso Brasil açucareiro e a desenvoltura deles nos engenhos, tá? Então, eles já começaram a essa vida próspera que eles estavam esperando ter e que automaticamente prosperaria o Brasil, certo? Bom, o que melhorou na vida deles, né? Melhorou foi a primeira Constituição do Brasil em 1824, que disse, ó, nós somos católicos, mas respeitamos toda a religião a ser vivida neste país. Bom, isso ajudou os judeus a viverem a sua religião. Só que a gente sabe que a vinda em massa começou ali pelo século XX, período das guerras, período entre guerras, quando veio o nazismo e o fascismo. Muitos judeus vieram para cá porque quem já tinha vindo antes prosperava. Porém, mais ou menos em 30, na época de Getúlio, os países eles começaram a se retrancar, não permitir que entrassem outras pessoas por conta do nazismo e o medo da expansão nazista muito rápida pelo mundo. Então eles começaram a não conceder mais visto para entrar no Brasil. Os judeus que estavam aqui ficaram, alguns foram embora para a Palestina de volta, outros ficaram clandestinamente, na mesma precisão, no mesmo sentido de se manter no Brasil e prosperar no Brasil e com o Brasil, e fazer o Brasil prosperar. Eles eram muito preocupados em manter a sua cultura, seu jeito de viver. Então eles fundaram redações de jornal, bibliotecas, escolas, os seus grupos, que eram grupos de apoio para mulheres, para os novos migrantes. Eles se ajudavam entre si para poder reunir a comunidade judaica do Brasil e manter ela unida como se mantém até hoje, tá? Vivem muito no sul e no sudeste, muito São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, tá? Vivem muito, há alguns no nordeste, tem gente no Belém do Pará, um grupo muito antigo, desde o outro século, vivem lá, e eles vieram para fortalecer. Então, o que eles contribuíram com a gente, né, de uma forma geral assim? Fizeram a primeira sinagoga, ela fica em Recife, Pernambuco, tá? É belíssima, aberta à visitação e tudo. Fazem parte dos nossos costumes, fazem parte, tá? Tem algumas falas nossas que são de origem hebraica. Eles incutiram isso, os novos cristãos trouxeram isso pra gente, a gente acabou criando esses hábitos vindos do judaísmo, tá? Palavras que fazem parte do nosso vocabulário português ou espanhol, que a gente também tem do legado espanhol, a gente também veio dos judeus, esses que vieram da Península Ibérica, tá? Dia 18 de março é o Dia Nacional da Imigração Judaica e mostra a importância deste povo para o nosso país, tá? E quanto nós precisamos valorizar todos os povos que constroem o Brasil, independente. A nossa tríplice DNA, ela existe, sempre existirá, está no nosso sangue e na nossa carne, mas muitos povos vieram prosperar no Brasil e fazer o Brasil prosperar. Então, um grande abraço a todos os descendentes de judeus, a todo o povo judeu que constrói diariamente o Brasil junto conosco. Importantíssimo conhecer as nossas origens, importantíssimo poder compreender quão grande é a miscigenação que corre no sangue de nossas veias e quão grande é o Brasil, repleto de suas riquezas, de seus povos e das pessoas que decidiram vir ser feliz no Brasil e prosperar com o Brasil. Até mais!